Alô, alô, escavanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje nós vamos conversar sobre O Legítimo Rei, o filme sobre a Idade Média, sobre os escoceses da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e vai nessezinho aqui, que tem resenha de filme, de série, de livro, a gente fala de uma série de coisas, então vai lá e confere nosso conteúdo. O Legítimo Rei, ou The Outlaw King, um filme que vai acompanhar a história de Robert de Bruce. Na realidade, eu podia muito bem brincar e dizer que esse filme aqui é um Coração Valente 2. Mas não é. Na realidade, ele se passa muito em paralelo um pouco aos eventos de Coração Valente e, na realidade, acompanha a história posterior, né? Obviamente, o William Wallace é o grande símbolo da rebelião escocesa contra os ingleses ali no século XIV. Porém, a maior parte do efetivo de guerra mesmo, que de fato gerou a ruptura, né, a reconquista da Escócia, foi liderada pelo Robert de Bruce. E o próprio filme do Coração Valente, não sei se vocês já pesquisaram isso, eu vou deixar aqui no izinho um vídeo de um canal americano que se chama History Buffs, que ele analisa vídeos de filmes históricos, ele faz de uma maneira primorosa, são vídeos longos, mas ele vai falar sobre todos as imprecisões históricas que tem no Coração Valente, e não são poucas. Porém, se vocês já viram meu vídeo sobre ficção histórica, que também tá aqui no izinho, vocês vão saber que eu sou um cara bem tolerante no que diz respeito à adaptação da realidade quando você está trabalhando a ficção. Eu acho que você tem que usar a história de maneira que você não desvirtue a narrativa que está querendo ser contada, o objetivo que está sendo contado ali, mas que necessariamente os fatos eles não precisam ser o seu ponto principal, né? Na realidade, no fim das contas, você está querendo contar uma narrativa ficcional e a ficção deve ser utilizada, né? Você deve realmente brincar e criar ali em cima e ir além do que a proposta pede. Mas voltando ao filme, ele é protagonizado pelo Chris Pine, é o nosso novo Capitão Kirk aí da série de Star Trek. Esse filme é dirigido pelo David Mackenzie e teve um orçamento de 120 milhões, né? O David Mackenzie ainda não é um nome muito conhecido, mas ele dirigiu aquele filme A Qualquer Custo, que é um faroeste moderno de dois irmãos ladrões de banco, que por sinal é protagonizado também pelo Chris Pine. Talvez daí surgiu a parceria entre o diretor e o ator. Eu gosto do Chris Pine, ele não é necessariamente um grande ator, mas eu acho que ele entrega bem aquilo que é pedido para ele. Especialmente quando eu posso fazer uma comparação direta aqui de como ele atua como o impetuoso Capitão Kirk e como ele atua aqui como um moderado, sóbrio, rebelde, porém sempre tranquilo Robert de Bruce. Então, um ator que consegue fazer personagens assim com distinção e convencer em ambas as atuações, para mim é um bom ator. É uma atuação muito contida, né? O Robert de Bruce é um cara silencioso, reservado, então isso acaba que talvez não exija tanto dele assim. Esses 120 milhões me surpreenderam, uma produção da Netflix, um filme para streaming com um orçamento desse, é um orçamento muito grande para esse filme. A gente vê os filmes típicos da Netflix, são normalmente dramédias, comédias, filmes que estão ali muito mais trabalhando com elenco, na maioria das vezes elencos não muito conhecidos e produções de pessoas também não tão conhecidas assim. A gente tem séries grandes, né, como Maniac, que saiu recentemente com a Emma Stone. A gente tem o próprio House of Cards, que tem o Kevin Spacey, né, que, enfim, finado Kevin Spacey. Mas uma produção desse valor, né, 120 milhões, é muito dinheiro. E eu quero dizer que esse dinheiro é bem aplicado no filme. As cenas de ação desse filme, especialmente as cenas de batalha desse filme, são realmente muito boas, muito bem dirigidas. Os efeitos, né, de golpe, de pancada, das pessoas sendo decepadas, eles são efeitos que convencem bastante, eles têm um realismo, as cenas, os impactos, as pancadas têm peso, né, os animais que são usados, os cavalos da série, você sente o peso das passadas, né, das flechadas, e isso é algo que a gente acaba muitas vezes sentindo pecar na maioria dos filmes, né? A gente não sente o impacto das pancadas. Então, achei um filme bem executado nessa parte técnica. Voltando também à questão histórica do filme, eu gosto de como eles fazem a escolha de cores e de ritos do filme. A gente, em vários momentos, vai estar ali lidando com as nobrezas, né? Seja a nobreza britânica, inglesa, ou seja a nobreza escocesa. A gente vê muito a cor. As cores são muito vivas nas roupas, nas tendas, nos lugares. E isso era uma característica da Idade Média, né? As nobrezas usavam roupas coloridas justamente como um sinal de distinção. E isso eles fazem muito bem. E a série também vai usar vários ritos, como o rito de casamento, como o rito fúnebre, e são cenas bonitas, bem feitas,
É aquela coisa, obviamente é uma adaptação, é muito difícil você determinar exatamente como eram ritos medievais, apesar de que, como é uma narrativa do século XIV, baixa Idade Média, a gente acaba tendo muito mais dados escritos, fontes escritas e artes ainda dessa época, mas é uma série que, esteticamente, ela construiu um medievo, especialmente um medievo de baixa Idade Média, muito bem feito, né? A gente vê também, por exemplo, a ausência da saia dos escoceses, porque não era uma vestimenta da época, ao contrário do que é mostrado no Coração Valente, né? O kilt não era uma vestimenta desse período. E então ela vai ser bem mais acertada no que diz respeito às relações, os personagens e as temporalidades. Obviamente é uma ficção, ela vai lidar com a ficção como uma ficção lida, então tem muitas coisas que se chocam com o que a historiografia, né, entende. Porém, no fim das contas, são alterações para facilitar a condução da narrativa. O William Wallace não aparece nesse filme, né? Eu falei sobre ele no começo do filme, mas na verdade ele não aparece, ele é falado, né? Ele é, na realidade, o grande símbolo dessa rebelião escocesa. A narrativa começa quando os escoceses fizeram um acordo com o rei Eduardo e disseram: nós vamos nos submeter a você e agora não vai ter mais conflito. E logo em seguida o Wallace morre, né? Isso não é necessariamente um spoiler, porque a gente sabe que isso acontece na história. Então, e a morte do Wallace, obviamente, foi novamente um fogo que acendeu as populações que queriam se rebelar contra a opressão inglesa, que usava de muita violência, muita crueldade dentro do território da Escócia, além, obviamente, do fator primordial que gera descontentamento de qualquer população, que é a cobrança de impostos, de tributos. Os tributos ingleses eram muito altos, então as pessoas tinham que pagar não só tributos aos seus nobres escoceses, porém tributos a mais que seriam destinados à coroa britânica. E por último, eu queria destacar uma coisa, que é o personagem do Errol Taylor Johnson, né, que pra quem não conhece é o Kick-Ass, ou o Mercúrio do filme dos Vingadores, que morreu com um tiro, pateticamente. Ele não é um ator de nenhuma forma maravilhoso, mas nesse filme ele faz um personagem chamado Douglas. Ele é filho de um nobre, esse é o sobrenome dele, né, o sobrenome Douglas, um nobre escocês que teve as terras dele tomadas e ele se junta à rebelião do Robert the Bruce e ele é completamente louco, assim, ele é super violento e super apaixonado pela batalha e tal, o que rende cenas não só de ação maravilhosa, mas a própria presença dele. Então eu achei que ele entregou uma ótima atuação nesse filme, então fica o destaque aí pro Douglas, mantenha os olhos no Douglas. Eu adorei o filme, sinceramente, assisti assim, meio que por acaso, vi lá que estava em destaque na Netflix e fui assistir. Achei um ótimo filme, achei uma ficção histórica interessante. Eu digo logo, sou suspeito, é um gênero que me conecto diretamente, para quem não sabe, sou historiador, então dialoga comigo, eu gosto bastante, especialmente de ver que houve um cuidado com a história, com as fontes, com o uso, com as construções de cena, com o personagem, com a narrativa. É realmente um filme redondo. E eu espero que as pessoas assistam e que façam muito sucesso para que esse gênero, né, que é a ficção histórica, ganhe mais adaptações. A gente sabe que para fazer um filme desse não é tão barato assim, então precisa que ele faça sucesso para que a Netflix continue querendo investir esse tipo de narrativa. Então vão lá assistir e quando assistir deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam. A gente se vê na próxima.